que a gente começa agora a segunda aula de SAI. Desliga aqui atrás para mim, por favor. Aqui atrás a luz. Vamos lá, galera. Nosso segundo encontro de SAI hoje. A gente está fazendo o curso de compreensão da sistematização da assistência de enfermagem, o desenrolo. A gente começou lá na aula passada. Vamos entrar no nosso feedback. A gente começou a falar um pouquinho sobre o que era a enfermagem, como é que foi constituída a nossa profissão. E hoje, durante a aula, eu vou desenrolar um pouquinho para vocês a parte já mais histórica, mais recente, mas eu vou fazer um apanhado na última aula para a gente reativar nossos neurônios, beleza? Vamos lá. A gente hoje vai trabalhar especificamente, né? Porque a gente está entrando aqui. Deixa eu entrar aqui no feedback para vocês. Eu deixei um desafio para vocês sobre olhando, a saúde lá desde a Grécia Antiga até agora, como é que se dava esse cuidado e por que era feito o exercício dessa função. O que eu tentei buscar com isso em vocês? Eu queria que vocês vissem que o cuidar ela vem de diversas formas e ela vem também de diversas pessoas, cada um na sua complexidade. A gente tem na Grécia Antiga os primeiros médicos que até então eram os curadores, curam dor, entenderam? Curam dor. Então eles vêm curando as dores. Então aí você tem aí, por exemplo, Hipócrates achava que a gente tinha 4 tipos de sangue, que eram as linfas que corriam no nosso corpo. Isso vai evoluindo. Em algumas culturas indígenas a gente tem o pajé. A gente vai ter também os feiticeiros durante a Idade Média, que faziam as fórmulas mágicas para estarem curando a gente. E daí para frente isso tudo foi tomando formas. Então a gente tem desde a medicina praticada de forma empírica, os achismos, até a medicina real, que quem propôs essa medicina mais legalizada com o que a gente tem hoje é o Galeno. O Galeno que começou a estudar anatomia, fisiologia, mas aí vieram as cruzadas, veio o Estado como igreja e proibiu a nossa movimentação dos corpos, A gente não poderia mais fazer o estudo dos cadáveres. E por um tempo a gente voltou ainda para a ideia da religião envolvida com a ciência, e logo em meados de 1800 a gente volta a se libertar desse paradigma e volta realmente à ciência. Lembrando, gente, isso é bem bacana a gente falar, principalmente pelo contexto histórico que a gente está passando, a ciência, ela nunca é exata. Por isso que a gente testa, por isso que a gente cria hipóteses e vai buscar evidências. Então, é importante a gente estar sempre estimulando isso, a busca. Por exemplo, a gente já entendeu que o Covid não era uma gripe como foi anunciado no início para todos nós. Agora se passa por uma doença altamente incapacitante quando do seu portador, dependendo do quadro, e que, por exemplo, além da carga respiratória que existe, agora existe também um acometimento circulatório. Isso tudo a gente vê como? Através da ciência, estudando, praticando. E isso que é o bacana ver na nossa evolução histórica, que desde os curadores, feiticeiros, aí vem os dentistas e açougueiros, pelo incrível que pareça, os dentistas vieram antes até de alguns médicos, dependendo do ponto. Em Roma, por exemplo, você podia ser açougueiro e dentista, Você tinha uma dupla função. E isso veio depois, foi criando-se uma rede de atendimento. Vou dar um exemplo para vocês. A fisioterapia e a nutrição são coisas bem atuais, assim, tem pouquinho tempo de criação, mas vieram também da nossa profissionalização da enfermagem. Então a gente veio vendo que o suporte dentro da enfermagem, a gente não conseguia dar suporte para tudo que era solicitado. E aí essas profissões vieram saindo, da nossa rede e vieram se aprimorando, que é muito bacana da gente observar a evolução. Até aqui, o nosso feedback. Tá batendo com o que vocês pesquisaram? Me dê um ok aqui no chat, por favor. Beleza. Que bom que vocês estudaram. Isso é que eu queria ver. Isso aí. Ótimo. Então, aí a gente sai da feitiçaria, a gente sai do achismo, do problema do espírito e vem para o corpo real, A gente começa agora a trabalhar o nosso corpo. E aí eu vou jogar para vocês a nossa entrada agora, o nosso slide, como é que a gente vai começar a retomar isso,
Esse mesmo material, lembrando a vocês que a gente está utilizando aqui na aula, vai estar disponível para vocês. Eu trago para vocês duas imagens bem ilustrativas. Primeiro, vocês vão ver aí lá cima no quadro de vocês a Florence, né? Iniciozinho lá da Guerra da Crimeia, e ela já quase com seus 100 anos. Vamos lembrar que a Florence nasceu em 1720 e ela viveu por 90 anos, que nessa época o tempo de vida da pessoa era em média 45 anos. Então, nossa, ela viveu muito, né? A enfermagem trouxe essa qualidade de vida para ela. Isso é bem bacana da gente discutir. E na outra imagem, eu já estou deixando para vocês o atendimento, né? Por que que ela é conhecida como a Dama da Lâmpada? Porque naquela época, galera, não tinha eletricidade, era lamparina. Então ela ia à noite nas enfermarias, ela ia nas ruas também para buscar esses soldados sem atendimento, ela ia até as trincheiras sempre com a lâmpada, né? A lamparina, buscando essas pessoas para receber o atendimento. Por isso que ela é a Dama da Lâmpada, por isso o símbolo da enfermagem em trazer a luz. É trazer a luz da cura, a luz da ciência, a luz da ideia, né? Tudo isso está envolvido aí na nossa profissionalização. No outro próximo slide, eu trago para vocês, eu botei muito texto e muitos links, e eu gostaria que depois vocês lessem com calma, porque eu vou resumindo aqui, porque a gente tem 30 minutos de aula, né? Eu vou trazer para vocês sobre as primeiras escolas de enfermagem. A Florence instituiu a primeira escola de enfermagem, por quê? Quando ela voltou da Guerra da Crimeia, ela voltou acometida com a febre tifoide, que era o nome até então. Alguém sabe o que é tifo? Me respondam aí no chat, por favor. Febre tifoide é causada por uma bactéria, que hoje a gente conhece ela muito bem, que é a salmonela. Quando vocês não lavam o franguinho para comer, porque ela tem uma veiculação hídrica com o resto de fezes ou urina de humanos que contaminam a água que a gente toma ou alimento, né? Ou também pode ser passado pela mão suja. Então, ela contraiu o tifo e teve que ficar um tempo parada. E na hora que ela ficou parada, tudo aquilo que ela pesquisou e anotou, ela começou a usar como dados para nortearem a pesquisa dela e a profissionalização da nossa carreira. Logo depois que ela se recupera, ela começa a criar as escolas de enfermagem. E o que são as escolas de enfermagem, né? As escolas de enfermagem começam a profissionalizar com cursos entre 1 e 2 anos pessoas que estejam afim, né, querendo cuidar do próximo. E é bacana a gente ter essa noção, porque quando a gente fala em profissionalização da enfermagem, tem uma coisa bem bacana, vou botar no link para vocês, que é pensar que a única profissão que ela tem o direito a assistir o paciente no corpo dele nu é a enfermagem. Porque dificilmente a gente vai ver no consultório médico, o médico pedindo para o paciente se despir por inteiro, mas nós, por exemplo, realizamos procedimentos como higiene íntima, sondagem, banho, e a gente está lidando com essa nudez do paciente. Até isso ela coloca nos relatos dela e é bem bacana. Quando a gente começa a ver o movimento da escola da enfermagem pela Florence, ela coloca muito em vista lá na Europa, né? Então a gente tem na Inglaterra, na França, começam a ser compartilhados aí as escolas de enfermagem. Aqui no Brasil, essa ideia da escola de enfermagem, ela chega aqui pra gente em 1860, perdão, 90. Ela chega aqui pra gente com a escola Alfredo, que logo depois se torna a Unirio, né? Para vocês verem o tempo que tem. E essa escola, ela começa primeiro, tem uma característica aí num primeiro momento, que é a feminilidade da profissão. Esse cuidado ainda está voltado muito às mulheres, mas não por ser um tratar de mãe, não por ser um tratar feminino, mas é porque na guerra, gente, os soldados estavam no campo de batalha, os homens estavam lá guerrilhando, atirando, esfaqueando. E aí, para quem ficou o cuidado? Para as mulheres. Então, a gente tem essa característica ainda do início da profissão como feminina, porque nós não estávamos diretamente guerrilhando, a gente estava dando suporte para o campo de batalha, para a trincheira. Então, a gente estava cuidando ali desses soldados que vinham feridos e acometidos, infeccionados,
durante as guerras, beleza? Até aqui tudo ok? Me dê um ok aí no chat, por favor. Beleza, maravilha. Eu até jogo para vocês essa deixa da feminização enquanto enfermagem, porque a gente ainda tem essa discussão pequena, boba, é uma profissão de mulher, não, é uma profissão feminina. É uma profissão que no primeiro momento ela foi adequada às mulheres, porque as mulheres não estavam guerrilhando, tá? Tanto que no segundo momento ela começa a ser abrangida aí também pelos soldados, tanto que hoje nas forças, né, nas forças militares, a gente tem agora os corpos aí de sargentos e tal, ocupados por homens também na assistência à saúde, mas no primeiro momento realmente era uma característica feminina, porque a gente não estava guerrilhando. Quem ia para o fronte eram os homens. Vamos lá para a segunda parte, quando a gente começa a falar da história da enfermagem. 1890, a gente começa a ter o funcionamento aqui da Escola de Enfermagem no Rio de Janeiro, junto com as Santas Casas, que começam a atender ainda Rio de Janeiro como estado do Brasil, se espalha por Ilhéus, Florianópolis, vai atingindo algumas capitais importantes. E nisso tudo a gente tem que lembrar que ainda existiu a Guerra do Paraguai com a Ananeri, hein, pessoal? Isso é importante vocês estarem pesquisando depois com calma. Eu botei uma apanhada aqui para vocês, mas eu preciso que vocês leiam e tirem suas conclusões, tá? Eu vou estar aí mediando vocês. Quando a gente começa a falar na história da enfermagem do Brasil, a primeira pessoa que sempre vem é a Ana Nery, né? A Ana Nery Justino. A Ana Nery ficou muito conhecida e aí vale a gente ter esse feeling, né? Por que ela ser referência assim tão pesada, né? E tão participativa a todos nós? Que aí virou tanto a escola depois de enfermagem da UERJ, é a Ana Nery. Por que isso ficou tão relacionado à enfermagem do Brasil? A Ana Nery foi uma pessoa que teve todos os filhos indo para a Guerra do Paraguai. Então ela manda, e até então não se tinha mulheres no front, e ela era uma pessoa até então com poder aquisitivo alto. E para não perder o contato com os filhos, ela manda uma carta para o Estado, né, se disponibilizando aí para o fronte de batalha que até então era proibido para as mulheres. Então ela vai cuidar desses soldados na esperança de cuidar dos filhos, e acaba que até um dos filhos morre nos braços dela, uma história bem pesada e bem triste. Para vocês terem mais noção, irem mais a fundo nisso, tem uma série da Globo que fala sobre a Ana Nery, e a gente também tem o Museu da Ana Nery, que é bem bacana. Quando isso tudo parar, vale a pena a visita, tá? Que vocês façam, porque tem muitos achados ali bacana. E como ela era uma pessoa que na época estudava, né, sabia ler, que era raro para as mulheres, ainda mais as mães de família, ela também conseguiu fazer alguns diagnósticos e algumas anotações que foram norteando também o nosso processo do cuidar aqui no Brasil. E isso foi fundamental porque ela nunca se comunicou com a Florence, ok? Ela nunca teve essa comunicação como outros enfermeiros que fizeram a diferença aí na assistência mundial. Mas ela conseguiu pegar essa linha do cuidar com a Florence, porque era uma normativa da Florence para as escolas de enfermagem que todo mundo aderiu, principalmente com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Foi necessário ter esses documentos. Então ela tinha esse material em mãos e ela ia utilizando ele para colher dados, os cuidados, né, que a gente prestava, e colocar isso num papel para que futuramente isso virasse realmente uma referência, e foi o que aconteceu, né? Aí a gente passa um pouquinho da Ana Nery. Estou deixando para vocês aqui, né, um pouquinho da história dela. Não vou me aprofundar nela, né? Vou deixar nesse momento para vocês estarem pesquisando, porque é uma história muito rica, muito vasta, vale a pena. E aí eu vou levantar uma outra coisa para vocês aqui que eu acho fundamental, esse ponto de raciocínio. As pessoas relacionam muito o exercício da enfermagem à educação muito baixa ou à falta de oportunidades. Então, assim, tanto a Ana Nery quanto a Florence, por exemplo, eram pessoas que tinham poder aquisitivo alto e elas escolheram a enfermagem. Isso é muito bacana a gente ter na cabeça, porque não foi a formação ou a falta de formação que nos leva à enfermagem, sim a escolha. Por isso que é tão importante a profissionalização do nosso cuidar. E elas fizeram essa diferença, né? E aí, voltando, no desenrolar da história, a gente já está aqui em meados de 1900, a gente já tem a Ana Nery atuando aí na Guerra do Paraguai, logo vem a Primeira Guerra Mundial, em sequência a Segunda Guerra Mundial,
e a gente vai ter algumas pessoas que vão estar arroladas a isso aí que vale muito a pena falar. O Oswaldo Cruz, por exemplo, um pouquinho antes de começar o início da Primeira Guerra Mundial, ele traz a ideia da Cruz Vermelha, que até então tem um funcionamento na Europa. Ele traz para o Brasil, e nisso a Ananelli foi bem bacana, porque foi ela que espalhou isso pela América Latina, né? Ela que divulgou esse conceito da Cruz Vermelha, a assistência humanitária, chegando a todos. É claro que a Cruz Vermelha ela tem um cunho religioso, vai estar muito arrolada também as casas de saúde, né? Que são sempre casas de misericórdia. Mas ela tem um que a mais, é salvar a população, levar o salvamento e o cuidar para a sobrevivência de todos nós. Tanto que a Cruz Vermelha ela tem passe livre em qualquer território e ela realiza assistência para ambos os lados que estejam guerrilhando. Isso é bacana a gente saber, porque existe uma imparcialidade no cuidar, que é uma coisa, uma das prerrogativas para a sistematização de enfermagem. A gente não olha o paciente, cliente, como lado A e lado B. Ele é paciente, que isso sempre fique muito claro para todos nós. Não cabe a nós o julgamento de quem merece ou não o nosso cuidado. Nós apenas cuidaremos, apenas que eu digo como um todo, né? Que já é tudo. Mas nós cuidaremos. Se ele é do lado A, B, mal, ruim, não interessa. Nós cuidaremos. Tá? Que fique isso bem claro para todos nós. Deixa eu ver algumas perguntas que estão subindo aqui. Meu áudio tá falhando, Valéria? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? É porque às vezes vocês também diminuem o áudio para vocês. Sim, sim, não, sim, sim, sim. Tá, eu vou permanecer aqui, beleza? Tá ótimo, obrigada, Ana Carolina. Bom, deixa eu continuar aqui. Já chegamos aqui, ó. A gente já falou das escolas de enfermagem, estamos falando agora da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, ela traz uma coisa muito bacana, porque ela é o primeiro, assim, primeiro local para formação de saúde que visa exclusivamente a enfermagem, né? Se a gente tem as escolas de medicina já nessa época já instaladas aqui no Brasil, né? Começou a primeira faculdade foi na Bahia, depois vieram as faculdades do Rio de Janeiro, né? Quando a gente se tornou capital. A gente tem a Cruz Vermelha fazendo a nossa formação. E dali a gente começa a desenvolver alguns processos do cuidar, né? O passo a passo, as cartilhas, as normas e condutas, elas começam a ser criadas dentro da Cruz Vermelha, com a ajuda do Oswaldo Cruz, que vem, né, como sanitarista do Rio de Janeiro, e logo depois isso é expandido para todo o Brasil. A gente começa a seguir essas regras. Vamos lá, Rosileia Florence, em 1862, sim, ela tinha técnica, ela já tinha ambientado, gente. A Florence, em 1862, nas anotações de enfermagem, né, Notes for Nursing, ela já consegue implantar noções de higiene que a gente está discutindo hoje, né? 2020, lavagem das mãos, lavagem no ambiente, tomar banho todos os dias, limpar as feridas, nunca reutilizar o mesmo material que esteja contaminado. Ela já faz esse cuidado lá atrás. São cuidados que a gente até hoje usa. Os termos de limpeza terminal e limpeza concorrente foram criados por ela e até hoje a gente utiliza. O que assim, é uma loucura e ao mesmo tempo é muito humano. Que assim, a gente atravessou séculos e as orientações ainda são as mesmas. A diferença é que agora a gente conhece o comportamento e da onde vêm as doenças, mas ela já conseguia cuidar do paciente, né? Já naquela época ela já tinha essa visão. Bom, continuando aqui na história da enfermagem, passamos então pela Cruz Vermelha, que começa a fazer um trabalho maravilhoso no Brasil, né? Recrutando e ensinando a cuidar. A gente já vem com as escolas de enfermagem também embasando essa formação. E eu acho interessante a gente pontuar aqui que toda essa parte ela foi feita em cima do cuidar. Ela não foi feita em cima do diagnosticar. Porque quando a gente fala em diagnóstico, a gente está falando de uma área determinada à medicina. Quando a gente fala do cuidar, a gente está falando de uma área que é específica da enfermagem. Cada um tem a sua proposta. Mas nós temos sim um diagnóstico de enfermagem, que vai estar pautado no cuidado ao paciente. E aí que está a bola do SAI.
na sistematização da assistência e enfermagem? A gente está voltado a garantir que o cuidado seja realizado no seu passo a passo, cumprindo todas as normativas e levando a alta do paciente de uma forma saudável, que ele possa sair dali curado, né, por causa do sistema. A cura vem do sistema, mas o cuidado é da enfermagem, como o diagnóstico da doença é médico. Tá claro para vocês essa diferença da atividade fim de cada profissão? Me deem um ok aqui no chat, por favor. Beleza, ótimo. E eu quero que vocês todos tenham essa ideia bem clara, porque a gente está no momento, agora não, porque cada um foi para o seu quadrado, mas que todo mundo queria ser um pouquinho da enfermagem, foram tirando um pouquinho das nossas autonomias, né? E agora isso volta pra gente. Então, assim, é sempre olhar assim, o que é enfermagem? O que a enfermagem faz? Nós cuidamos. E existem várias formas de cuidar, e o SAI traz isso pra gente. A gente pode cuidar dentro do ambiente hospitalar, já com a doença instalada. A gente pode cuidar promovendo saúde. A gente pode cuidar prevenindo doenças. Então, a nossa assistência ela é muito ampla. E é essa ideia, essa amplitude que vocês têm que ter, porque lá na nossa atividade fim, quando a gente cai para assistência, a gente tem que delimitar o que a gente quer atender, porque é muita demanda para a enfermagem. Nós somos um leque muito grande, né? Nós somos gigantes. Então é interessante que vocês conheçam todas as áreas de atuação. Bom, voltando, vamos lá, já respondi algumas pessoas no chat. Quando a gente passa aí da Cruz Vermelha, e aí vem, né, um período maravilhoso, que aí começa a subir várias escolas de enfermagem, e a gente tem um insight no Brasil que é muito bom. Quando os conselhos começam, né, os conselhos regionais de profissionalização começam a ser desenvolvidos, a gente vê que dentro da assistência do cuidar, existem várias formas de cuidado. Por isso, quando vocês vão entrar no site do COREM, por exemplo, né, no Conselho Regional de Enfermagem, vai ter lá as categorias. E a gente tem parteiros sendo assistidos pelo COREM, os antigos atendentes de enfermagem, auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem e o enfermeiro. Por que existe essa divisão? Porque cada um tem um nível de formação, todas elas dentro do cuidar. Até meados de 1970, a gente tinha muito o atendente de enfermagem. Quem era o atendente de enfermagem? Ele poderia realizar um curso, né, ou não, da vivência dele, ele ia atendendo, e ele ia ser supervisionado por um enfermeiro que veio da formação das escolas de enfermeiros e enfermeiras da Cruz Vermelha ou da Alfredo, né? E vem para a nossa realidade. Eles vão ser supervisionados, treinados, capacitados, mas ainda assim só tem um ou dois formados na equipe que acabam supervisionando a equipe inteira. Quando se viu essa demanda, né, dentro das instituições de saúde, que a gente consegue traçar o perfil das equipes, se pensa numa formação técnica. Só que essa formação técnica, gente, que vocês fazem hoje, por exemplo, ela só se torna parte do escopo quando vem a legalidade do SUS. A gente está falando da Lei 8080, né? Quando ela é aprovada, é que ela vem com a determinação de quem é quem na assistência, o que é muito bacana, porque ela torna a nossa equipe muito grande e de uma responsabilidade muito grande, empoderando mais ainda a nossa profissionalização. Vocês não vão ver o nosso modelo de assistência ainda em outros países, agora que ele está sendo implantado. Então, você não tem um técnico, enfermagem técnico. Então, agora que isso está sendo levado para outros países, que a gente vê a necessidade de você ter a assistência técnica e a assistência do graduado. Porque existem diferenças ali e que elas são vivenciadas no dia a dia que são bem gritantes. E isso é importante para vocês. Ou seja, cada um que está na equipe de enfermagem tem o seu papel e um precisa do outro. O enfermeiro só consegue consolidar os dados para a evolução do paciente quando ele tem as anotações que são coletadas através do técnico de enfermagem e do auxiliar. Isso é fundamental para o desenvolvimento do cuidado. Então, por isso que quando vocês falam assim, não aguento mais aferir sinais vitais. Gente, isso é extremamente importante. Faz toda a diferença no tratamento do paciente.
Então, todo cuidado, ele é evidenciado em cima dos sinais vitais e ali a gente começa a fazer o nosso plano de cuidado. Por isso que é importante, sim, aferir a PA do paciente, o HGT, tudo isso tem que ser colocado, a febre, se existe, a temperatura, tudo tem que ser pautado e anotado. Por isso é fundamental ter domínio sobre a aferição de sinais vitais. Até aqui, tá bacana, gente? Tá todo mundo engolindo seco para não falar assim, ah, caraca, ela tá falando de sinais vitais, velho, eu não aguento mais. Vai fazer isso o resto da vida e a gente faz isso com excelência. Bom, ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho a minha tela aqui. Eu não tô conseguindo enxergar isso aqui. Deixa eu puxar aqui. Bom, vamos lá. Carol, acho que não tem mais auxiliar de enfermagem. Tem sim, meu amor. Tem sim. Na verdade, no próprio Senac, quando você faz a tua formação técnica, você tem a certificação intermediária do auxiliar em enfermagem para que você comece a trabalhar até antes de terminar o curso, tá? Isso aí acontece com muitos alunos, que durante o estágio já conseguem uma vaga de emprego, ele vai trabalhar como auxiliar em enfermagem. Eles têm uma certificação intermediária para isso, tá? E ainda somos assistidos por lei através disso. Bom, quais são as funções do auxiliar em enfermagem? Né? Chegamos aqui. O auxiliar em enfermagem ele tem um ensino fundamental. Então, ele vai ter as premissas de trabalho básicas. Vai estar muito ligado à higiene e à alimentação. Só que, como o nome diz, ele é um auxiliar de enfermagem. Ele auxilia o restante da equipe. Vocês devem recordar que toda e qualquer assistência de enfermagem ela nunca é feita sozinha. A gente sempre tem que estar em dupla, no mínimo. Né? Tem que ter um companheiro por várias questões legais e pela praticidade também da própria assistência, né? Dependendo do que a gente for realizar com o paciente. Mas o auxiliar está ali exatamente para ajudar o técnico, por exemplo, a realizar um banho, né? Seja ele de aspersão ou leito. Ou na hora de aferir os sinais vitais, porque tem pacientes que ficam nervosos quando nos vêm de branco, né? Síndrome de jaleco. E aí altera a pressão, altera o batimento cardíaco, altera a respiração. Então, a gente tem que ter sempre alguém para auxiliar a nossa aferição. Daí entra o auxiliar em enfermagem. O técnico, ele já tem hoje, no espectro dele de atendimento, algumas medicações que ele já pode administrar, alguns cuidados, alguns tipos de curativo para lesões primárias ele já pode realizar, ele já pode atuar como socorrista, ele já pode atuar dentro do escopo também como agente comunitário de saúde, né? Como auxiliar, até ele já pode fazer isso, e tem uma parte que é específica até, colhendo essas informações. Ele já tem uma diversidade maior no técnico, porque é um ensino médio, né? A formação média. Então, daí você já tem algumas complexidades, já cabe ao técnico realizar as anotações. Tudo aquilo que ele evidencia tem que ser relatado no prontuário do paciente. E se for o caso numa instituição de saúde, tem que ser relatado no que eles utilizam como instrumento de ordem de ocorrência, seja livro, seja site, seja programa, aplicativo, já tem que ser colocado ali e assinado por nós, né? Assinatura digital ou física. Por isso que é importante, né, a gente ter essa ideia de quem é quem. E quem é o enfermeiro com a graduação? Ele tem que supervisionar o trabalho das equipes, tem que fornecer os insumos para que essas equipes atuem, tem que criar procedimentos operacionais padrões que batam com a necessidade do paciente e da equipe que ele tem que operacionalizar a nossa vivência. O enfermeiro ele tem muito mais uma gestão em si do que uma assistência. A assistência, em alguns momentos, ela fica muito mais arrolada ao técnico, porque ele vai executar. Mas quem vai dar as ferramentas para que essa execução seja feita dentro da norma, sem que fuja das responsabilidades fiscais, né? Que seja que a gente ultrapasse, né, a nossa assistência, quem faz essa conduta é o enfermeiro. Ele está ali muito mais para liderar uma equipe, fornecer um ambiente propício para a assistência ideal em saúde,
do que propriamente colocar a mão. A gente vai ver 24 horas a assistência sendo realizada pelos técnicos, tá? Bom, vamos lá. Vimos o caso da síndrome de jaleco. Ai, gente, eu tenho muito, vou falar, tem colega nosso que tem, tá? Tem colega nosso que não pode ser puncionado. Esse é o fim do ó, né? Bom, a cipo enfermeira ajuda na higienização. Ah, perdão, aqui tá Cissa aqui. Sim, o enfermeiro tem que ajudar na higienização. O processo de limpeza, seja ela concorrente ou terminal, né? Ela tem que acontecer pelo enfermeiro. É ele que vai triar necessidades, protocolos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sabe passar um mop muito bem, obrigada. Que a limpeza é feita de cima para baixo, do menos contaminado para o mais contaminado. Que a gente tem que saber como é que os micro-organismos que estão ali naquele ambiente precisam ser eliminados. Então, o enfermeiro tem que saber, o técnico tem que saber e o auxiliar de enfermagem também tem que saber. Ah, mas quem realiza a higienização nos setores hoje de atendimento à saúde é a equipe de higienização. Sim, orientados pela equipe de enfermagem. Lembre-se sempre disso. Bom, mas nem sempre vivemos isso. E Yasmin, se você estiver comigo no curso de CCH, você vai ver que é um protocolo e tem que ser seguido. Isso é uma normativa da Anvisa. Por isso é tão importante os protocolos. É por isso é tão importante a gente conhecer as normas e legislações que estão aqui atuando hoje, estão em vigor para a nossa atuação. Voltando aqui para a nossa apresentação, né? Passamos até aqui, pessoal, antes de eu seguir. Até aqui, tá tudo ok? Me dê um ok aqui no chat se tudo foi compreendido. Ok, 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 ok. Que beleza. Bom, vamos voltar aqui agora na nossa apresentação. Passamos aqui quando a gente fala do SAI, a gente vem andando de 1900 para cá. Passamos aí pela implantação das escolas de enfermagem, pela profissionalização, pela divisão das equipes. Quando a gente chega aí em meados de 1990, que a gente vai ter o boom, né? A nossa explosão maravilhosa dentro da enfermagem, que aí vem o Profai, né? Que é o programa de profissionalização da enfermagem e que capacita todo mundo, coloca todo mundo com seu devido registro dentro do Conselho Regional de Enfermagem e o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, otimizando aí o nosso trabalho e regulamentando, colocando só no atendimento aquele que estudou para isso, para que não seja executado por terceiros que não têm o conhecimento técnico-científico que nós temos, para garantir uma assistência de qualidade ao nosso paciente. Imaginem só colocar uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que nós temos para realizar a administração de uma medicação endovenosa com fracionamento. Imaginem a loucura que seria isso. Em alguma época lá atrás, foi assim, hoje não mais. Por isso que o Corém fica tão em cima da gente, exigindo anuidade, fazendo visitas, fiscalizações, que é para garantir o exercício fidedigno da profissão. E que outros que não são da enfermagem não o façam. São atribuições nossas. Vamos lá, o que é isso, professora? Peraí. Que isso o quê, meu amor? Fala para mim. Juliane, explica para mim o que você quer saber. Esse medicamento é endovenoso, qualquer medicamento endovenoso. Endovenoso é aquele que vai ficar correndo dentro da veia. Endovenoso. Lembra? Bom, até aqui tem o intravenoso, tem o endovenoso. Fica uma bolinha para vocês pesquisarem também. Existe uma diferença dessa nomenclatura. Nem toda referência bibliográfica vai dar essa diferença, mas existe sim essa diferença. E ela está referendada em pelo menos 3 referências bibliográficas. Vale o estudo na plataforma do Cielo, tá? Vamos lá, o que é Profai? A profissionalização, né, dos fundamentos para auxiliares e enfermagem. Foi ali que a gente começou toda a alavancar aí, toda a profissionalização da enfermagem atual hoje na assistência. Tem muitos colegas nossos aí com 60, 70 anos que passaram pelo Profai. Por sinal, se vocês colocarem até o Profai no Google, é bem interessante isso, vão vir links do Ministério da Saúde para vocês com os livros que a gente usa.
Então, vale o download, é gratuito, tá? Tem o acesso aí para todos. Vale a pena vocês estudarem com as referências do Profile. Qualquer coisa também eu posso na próxima aula estar disponibilizando os links para vocês, tá? E é um material bem bacana. Bom, a gente já está chegando aqui no nosso tempinho, né? Nossa, agora que eu vi que horas são? A nossa hora passa rápido aqui, né? Eu tento ser o mais tranquila possível, mas ela passa muito rápido aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês, mas antes da gente fomentar essa atividade para vocês, né, de eu jogar essa bola aí para vocês, me digam aí, pessoal, no chat de vocês, dúvidas até esse momento? Vamos lá, comigo. Acaba, Graça. Tem uma hora que vocês acabam, vocês vão enjoar de mim. Falem aí para mim, dúvidas até o momento. Então, Vanessa, o ideal é que a aula em si, eu falando, dure 30 minutos, eu tenha 10 minutos para vocês, para a gente poder liberar a plataforma. Tá tranquilo até aqui? Ó? Então, eu vou me aproveitar desse momentinho que tá sobrando e eu não tô vendo mais perguntas. Eu vou aproveitar para liberar aqui e falar um pouquinho mais da spoiler para vocês. Algumas pessoas estão falando aqui. Que bom, viu? Ó, pesquisar mais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Profile. Houve um momento na enfermagem, aqui no Brasil, meados de 1980, que veio a legislação dizendo quem era quem na atuação da saúde, né? Dando poderes, obrigações e direitos na Constituição. Dentro da Constituição entrou o SUS, junto com o SUS vieram os profissionais de saúde, e daí fomos contemplados para operacionalizar o cuidado. O Profile ele veio profissionalizando todo mundo que atuava na linha de frente da saúde. E os cuidados, né? Cuidado com a saúde, o zelo ao paciente ficou exclusivamente para a enfermagem. Para que isso pudesse acontecer, os conselhos regionais foram criados para embasar a nossa atuação, fiscalizar o exercício da profissão e lutar também pelos nossos direitos. Por isso que é importante a gente estar credenciado ao Corém, né? Por isso que a gente só pode exercer a enfermagem depois de estar registrado no Corém. Isso é fundamental para a gente. Corém não é bicho-papão não, gente. O Corém é ele que coloca para a sociedade, olha, ele está apto, ele pode seguir para o atendimento. E quando existe algum problema dentro da nossa frente de trabalho, algum constrangimento, alguma coisa, o Corém e o COFEN intervém também a favor de nós. Tanto que, por exemplo, agora no Covid-19, nessa pandemia, o COFEN está buscando fornecer insumos e EPIs para todos os profissionais da enfermagem, briga pelos decretos para assistência, está tentando voltar com a nosso projeto de lei para a Câmara, né, dos Deputados do Brasil, para que sejamos assistidos para as 30 horas semanais. Então, é por isso que é importante esses conselhos estarem sempre alinhados e a gente está com eles. Quando isso aconteceu, lá em 1980, para a quebrada de 90, muita gente foi colocada como, né, na assistência, o auxiliar em enfermagem, o técnico em enfermagem. E já tinha um pessoal fazendo a graduação em enfermagem. E daí a gente começou a nossa equipe de enfermagem. Por isso que quando eu falo para vocês sobre ser enfermeira, eu não consigo falar exclusivamente de como ser enfermeira, eu sou da enfermagem, porque nós somos um time, cada um tem sua atribuição, mas nós somos um time, a gente precisa funcionar junto. Bom, Arielle, vamos lá. Uma dúvida. Peraí. Deixa eu voltar aqui, porque o pessoal foi escrevendo, foi subindo. Na época da Florence, existiam técnicos ou eram só enfermeiros? Ela só formava até então enfermeiros. Foi muito depois que veio a formação técnica, tá? A formação técnica veio por uma necessidade do enfermeiro em ter que se dividir com vários pacientes. E, na verdade, quem acabava ajudando os enfermeiros era o pessoal que limpava o ambiente, era o pessoal que fazia uma outra assistência, era o recepcionista. E a gente acabava treinando essa pessoa para vir para assistência.
Por isso que se criaram depois as escolas técnicas, né? Exatamente para que essa pessoa que auxilia no atendimento não fique solta, ela esteja ali abrangida por lei. Então, ela está ali dentro do corpo da enfermagem. CPEM não vou falar agora, vou deixar para a próxima, porque o CPEM, a gente fala aí sobre um conselho estadual, então são os sindicatos, não entra muito na sistematização da enfermagem, não. Mas eu posso disponibilizar os links para vocês também estarem pesquisando. Vamos lá, se você não consegue visualizar o trabalho. Meu amor, como eu já expliquei aqui, Écio, eu estou jogando para vocês algumas reflexões para vocês pesquisarem, porque quando a gente inicia a aula, não sei se você estava aqui no iniciozinho, a gente começa usando exatamente aquilo que eu deixei para vocês de pesquisa. É dali o nosso start, tá? Por isso que é importante que vocês estudem. Cadê? O Profis seria um curso de capacitação, sim, profissionalização dos auxiliares de enfermagem. É exatamente isso. Bom, Wanda Horta, teoria da necessidade humana básica e a pirâmide de Maslow. Ela fez não só a pirâmide de Maslow, como ela criou também a ideia da assistência holística, aquela que atende na integralidade do paciente, entendendo que existe uma equidade, cada um tem a sua necessidade, mas temos que fornecer a assistência como um todo. Ou seja, se a pessoa é cadeirante ou se ela deambula, ela tem que ter a mesma qualidade na assistência, indiferente à limitação dela, porque quem vai proporcionar a assistência somos nós, garantindo a qualidade aos dois tipos, beleza? Bom, Juliane, pergunta sobre estágio. Quanto tempo as aulas vão assistir até que começar o estágio? O Senac oferece auxílio com isso e a gente que vai atrás? Não, o Senac não oferece auxílio porque o estágio obrigatório da formação técnica é fornecida pela escola. O Senac fornece o estágio obrigatório de enfermagem que tem que ser cumprido na sua carga horária total, tá? Por isso que o nosso curso ele é tão referendado nacionalmente, né? Porque nós somos uma escola que cumpre com a legislação do estágio obrigatório, porque o estágio é uma parte do conhecimento de vocês. Bom, a Nanelli, sim, foi uma das enfermeiras, beleza. Subindo. Bom, mas nenhuma pergunta aqui. Vou lançar o meu desafio para vocês, tá? Para a próxima aula. Vou botar aqui gigante para vocês verem. Eu tô deixando aqui um fomento. Se vocês terão estágios nessa aula aqui, Lauro, não, aqui não, porque é online, meu amor. Não tem como eu promover um estágio online para você aqui em 8 horinhas de curso. Mas a gente tem no curso técnico lá as nossas 600 horas de estágio no 11229, que são assistidos aí em lei para vocês. Por isso o termo de estágio, por isso o relatório de estágio, que é um estágio obrigatório. Bom, já vou botar para vocês aqui. Eu sei que tá todo mundo focado na Nanelli, mas eu queria falar para vocês que existem mais 5 enfermeiras, né? E tem até um enfermeiro que é referência para o nosso trato da assistência aqui nacional. Eu estou pedindo para vocês pesquisarem, né, sobre quem mais, além da Florence, está colocando aí ó, práticas de assistência no nosso dia a dia, mas que vocês vejam com uma visão ampla. A gente sempre bate na mesma tecla. Florence, Ana Nery, existem outras. Já joguei aqui a Wanda Horta. Sim, a Ivone Lara foi enfermeira e Isabelle ela foi enfermeira no Nise da Silveira, né? Ela tinha essa parte da saúde mental, na assistência de saúde mental, e ela que criou as aulas de música para os pacientes. Isso é muito bacana de saber, né? Porque a gente, até a parte da terapia ocupacional, era nossa também da enfermagem há pouquíssimo tempo atrás. Então, a gente tem uma área bem extensa aí de atendimento. Deixei o próximo slide aqui para vocês. Estou colocando para vocês o. Sim, ô Denise, tinham muitas freiras também por causa das casas de saúde, das Santas Casas de Misericórdia, que eram feitas aí pelas instituições religiosas, né? Então as freiras acabavam pegando esse cuidado para elas, já que elas não poderiam ser padre, elas iam para a linha de atendimento, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Já coloquei para vocês
toda a pesquisa, já abri para as dúvidas. Pessoal, nesse mesmo slide, no finalzinho, tem todos os links que eu usei para montar as aulas de vocês. Deem uma olhada, porque são textos longos, precisam de atenção. Leiam com calma, façam suas anotações e passem para a gente. O que eu quero para vocês para a próxima aula são essas pessoas que atuaram aqui no Brasil. Vamos começar a focar o nosso atendimento aqui, ó, porque pode não parecer, mas nós somos uma referência, tá? Maria Rosa, Helena Silva, tem muita gente boa e tem muita gente que está na atuação ainda, tá? Com seus 85, 90 anos, só para lembrar vocês. Matilde, sim, que era freira, né? Gente, a Madre Teresa de Calcutá, né? Então, ela era uma freira que promovia o cuidado e a assistência. Não existe até hoje maior referência que ela. Doroteia tem teses maravilhosas, ela trouxe pra gente muita coisa. Nossa, tá aqui piscando para mim o sinalzinho da aula. Wanda Horta, eu sou Ana Carolina, eu até evito falar um pouquinho da Wanda Horta, porque eu sou muito fã dela. Então, assim, eu sou uma das pessoas que segue os processos de enfermagem que ela colocou em prática. Então, eu sou muito fã dela e a gente vai falar muito dela na próxima aula, porque a gente já vai entrar com a operacionalização dos POPs aqui, da assistência, e aí vocês vão ver o quanto ela foi fundamental para isso acontecer, né? Estou jogando para vocês o link aqui que também está na apresentação, para vocês poderem entrar. Tem um filmezinho também falando um pouquinho sobre a Florence, ele é legendado, então assistam com calma, que faz uma releitura do que ela vivenciou na época dela. Mas o que eu quero deixar hoje para vocês é o seguinte: tenham foco na profissionalização que aconteceu aqui no Brasil, como é que a gente conseguiu fazer essa cadeia do cuidar, porque na próxima aula a gente começa a entrar nos POPs. E para isso eu preciso que vocês conheçam quem foram essas pessoas dentro da enfermagem que operacionalizaram a nossa assistência. Então leiam, que a gente vai começar a próxima aula daí, para começar a destrinchar o cuidado dentro do POP, ok? Bom, sim, esse slide já vai estar disponível para vocês, ok? Já foi enviado. E de qualquer jeito eu também vou mandar isso para vocês no grupo também. Estou mandando aqui também no chat. Bem, o que a Guerra do Paraguai tem com o cuidador tudo? A Guerra do Paraguai com cuidado? A Guerra do Paraguai foi da onde a Ana Nery fez assistência. Foi lá que ela virou a enfermeira Ana Nery. Então, a Guerra do Paraguai, que a gente estudou lá na escola, é fundamental para esse divisor de águas aqui no Brasil, né? Vamos lá, que grupo, Juliane? O grupo que a gente tem no Telegram, se você quiser, você pode entrar, mas essa mesma aula está disponível na plataforma do Senac AD, ok? Mais dúvidas, pessoal, que eu possa elucidar aí referente à nossa aula de hoje? Mandem no chat aqui para mim. Vamos ver aqui. Que bom que a aula foi boa, Bianca. É que falar de enfermagem é algo maravilhoso quando a gente gosta muito do que a gente faz. Eu que agradeço a vocês pela presença, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, entre no suporte da plataforma do Senac. Outras dúvidas referentes, vocês podem mandar também um Telegram para mim, a gente conversa, eu vou estar lá no grupo. E assim, estudem. Estudem porque a enfermagem é muito rica. E quando a gente fala da assistência à saúde, a sistematização da assistência, ela tem uma história muito rica e muito bonita. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre os POPs, sobre a assistência sendo colocada e catalogada, que é muito bacana ver o quanto o quanto a gente desenvolveu nisso, beleza? Um beijo para vocês, boa noite, bons estudos para vocês. Estou disponível para vocês para as dúvidas. E assim, galera, tamo junto. Enfermagem gigante é forte. Um beijo para vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchauzinho, gente. Para você que estava aqui no YouTube, um beijinho da Enfa que acompanha tudo isso, tá? Estudem! Para fazer a enfermagem tem que estudar muito, galera. Beijo!